Então, eu sou Rodrigo Belora, chefe do restaurante Vale Rústico, do Guaraipo, do Wood em Gramado e lá do Parador Camará do Sul. E estou aqui hoje na oficina, numa oficina de cozinha com vocês, na Virada Sustentável, e vou ensinar uma receita que é de um snack clássico lá do Vale Rústico e que é uma telha de milho nixtamalizado com um tartar de porco moura e batata creme. Então, eu vou contar para vocês resumidamente um pouco da minha história e de como eu comecei a trabalhar com esses ingredientes, que vai desde esse milho crioulo, que é completamente diferente, que é um trabalho de recuperação que a gente faz há mais de 10 anos junto a produtores. A própria batata creme, que muitas vezes as pessoas nem conhecem, e eu tenho muito orgulho de nós termos ela e ela ser autóctone aqui do Rio Grande do Sul. E o próprio porco, que é um porco especial, um porco, foi o primeiro porco registrado brasileiro, porco que veio com os jesuítas, nas missões jesuíticas espanholas, um porco parente do porco ibérico, por isso uma importância super relevante aqui para a nossa cultura. Trouxe até alguns livros aqui para mostrar, um deles é o Porcadeiros, que conta um pouco também da história desse porco, e a gente pouco conhece sobre essas tropeadas de porcos, e eram muito importantes num determinado momento onde se tropeava porcos do Rio Grande do Sul até São Paulo e mais para cima. Mas eu durante muito tempo tive muita dificuldade de descrever o que era a minha gastronomia. E as pessoas perguntavam, muitas vezes até intitulavam ela de diversas maneiras, uma cozinha franco, ítalo, uruguai, enfim, e não era isso que me representava realmente. O que eu gosto de fazer, na verdade, é trabalhar com a natureza. Então a gente criou um termo que chama-se cozinha de natureza e a partir daí acho que ficou tudo muito mais claro para mim, o que eu cozinhava, como eu cozinhava e como eu queria cozinhar. Então esse termo ele fala muito sobre a relação entre o homem e a terra, e de uma maneira que essa relação seja, dentro do slow food a gente fala muito isso, boa, limpa e justa. Onde entre o homem e a terra vivam em harmonia e a gente compreenda novamente e se restabeleça uma conexão entre o homem e a terra que ela foi desconectada há muito tempo. Então a gente vai trabalhar aí desde recuperação de sementes antigas, de técnicas antigas de preparo. Eu sempre falo isso, eu aprendo muito mais com as nonas do que com grandes professores. Porque eu quero saber como é que se fazia antigamente, por que se deixava o feijão de molho e não se cozinhava ele direto no panela de pressão, por que a gente fazia esse milho cozinhado no cal e não simplesmente moía e cozinhava. Enfim, essa sabedoria popular traz muita informação, e a cozinha que eu trabalho hoje é baseada nisso. Então, uma busca até de uma relação assim, pré-colonização, pré-europeia, para entender muito mais ancestral assim, o que nos move. E hoje, então, eu trouxe uma receita que ela fala muito disso, é um milho, é um aproveitamento então desse milho, que é um milho que foi produzido, foi colhido, foi seco, e ele passa a ser guardado nesse formato, que é a maneira tradicional, como acontecia em muitas comunidades, muitas sociedades, e em toda a América se fazia um processo que podia ser através da fermentação e com o uso e com o próprio uso da cinza, das fogueiras. Então ele substituía o cal e facilitava a cocção desse milho. Então, a partir daí, tu conseguia cozinhar ele de uma maneira mais fácil, o que foi feito aqui. Então esse milho aqui já está cozido no cal, tá? E a partir daí se moía o milho num moedor que aqui eu trago um moedor de cereais, para a gente fazer a moagem desse milho. Esse milho moído, depois de moído, é misturado, eu vou fazer uma moída aqui para vocês verem, mas só para a gente entender o que ele vai ficar. Ele vira uma massa, e essa massa então é misturada com um pouquinho do caldo da própria cocção dele, e depois a gente abre. Então eu vou fazer um pouco da moagem aqui do milho, para vocês entenderem. Feito em pilão, ele podia ser amassado, ele seria triturado de diversas maneiras num período mais ancestral, mas hoje com facilidade a gente moe ele.
né? A ideia é valorizar esse alimento, né, da maneira mais integral possível, então a gente vai trabalhar ele com miolo, com casca, com, né, todo ele, e faz a partir disso uma massinha. Né? Quero apresentar para vocês, esse aqui é o Henrique, então, meu assistente na oficina de hoje, e um grande cozinheiro. Bom, eu tempero também esse milho com um pouquinho de sal. O milho sem sal, assim como vocês talvez já tenham comido alguma vez uma polenta sem sal, ela não é nada legal, então precisa de sal. Apesar de que quando era feito com cinza, né, a própria cinza já trazia um pouco desse sódio, já dava uma salgada, então provavelmente nem se usasse tanto. Eventualmente vai precisar usar um pouco de caldo da cocção desse milho, não é o caso hoje, tá bem tranquilo, eu usei um pouquinho na moagem. Então a gente faz essa massinha. A partir dessa massa, então, eu vou abrir com um rolo. Aí, claro, que vai depender muito da grossura que vocês querem. A gente está fazendo aqui um snack, então a ideia é que ele seja bem delicado, fininho. E vamos fritar isso. Corta as telinhas. E agora eu vou fritar aqui no óleo bem quente. Bom, então esse é o ponto da nossa telinha de milho. E bem, feita essa telha, eu vou partir para o porco. Então hoje, enfim, falando ainda um pouco do milho, hoje tem alguns produtores, né, dentro do Rio Grande do Sul que fazem esse trabalho de proteção e de manutenção dessas sementes de milho crioula. Esse aqui é de um produtor nosso, parceiro ali da região, mas, né, o Vilmar Menegal, hoje um cara aí na região de Ipê, que faz um trabalho maravilhoso, um guardião de sementes, que é uma pessoa incrível. Bem, eu vou pegar também o nosso porco, né? E esse é um porco moura, mas também pode ser usado um porco convencional. Hoje a gente tem porco da Alibem. E esse é um porco que ele tem um diferencial, né? Como eu contei um pouco para vocês antes, ele tem, né, uma capacidade de gordura, uma carne de uma coloração, né, e que acaba sendo um porco criado solto. É um porco esse porco que vem lá de Livramento, né, do seu Gaspar, e ele faz um trabalho de criação muito legal, onde a gente tem esse porco criado solto, com uma alimentação orgânica, né, eles são todos porcos com outra relação, né? A gente pode até observar aqui a relação da cor da carne. Claro que o lombo ele é sempre mais clarinho, mas, né, onde a gente pega uma carne mais né, vascularizada, a gente consegue perceber a cor dessa carne, que é incrível. Bem, para fazer um tartar, eu quero uma carne limpa, eu não quero uma carne muito gordurosa, por isso que eu vou tirar os excessos aqui de gordura, né? Por si só, comer um porco cru, né, já é muito chocante para muita gente. Então, mas claro, como a gente tem todo um cuidado com esse porco, né, que vai desde lá da produção até o abate, eu vou normalmente junto com
no abate desse porco, conferir onde ele está sendo abatido, até para que a gente tenha, né, a certeza de que chega o porco certo para nós, apesar de ser muito fácil de perceber isso pela carne, mas a gente faz todo um acompanhamento para ter a rastreabilidade desse produto. Então, isso que eu estou trabalhando com um contrafilé, né, a parte do lombo desse porco. Eu vou escolher aqui a parte mais magrinha, então. E vou fazer o tartar. Bom, esse aqui na Itália então é conhecido como maltagliate, tá? Eu vou fazer um corte rústico desse lombo de porco. Eu vou ainda fazer mais um corte para ser tranquilo, como é um snack pequeno. Eu vou já me preparar para temperar ele com sal, mas o melhor tempero dele é a própria batata creme. Então agora entra o momento onde eu vou ralar essa batata. Não quero moer muito mais que isso. Vou tirar aqui o nervinho que ficou dentro. E bem. Temperado esse porco. Eu vou então ralar uma batatinha creme. Quem não conhece, então esse aqui é a batata creme, né? E para quem nunca viu, né, ela tá normalmente no mato. Essa é a florzinha que ela dá, né, que é fantástica também. A gente poderia temperar ela praticamente só com a flor, mas enfim, a batata tem uma picância, ela tem um umami, ela é um pouco diferente, vale a pena provar. Ela em muitos lugares é conhecida também como uma raiz forte, ela não é da família da raiz forte, então ela é tipo uma raiz forte, tá? Mas é algo que se assemelha muito. E normalmente ela é consumida no vinagre, né? Na minha região é muito comum consumir essa batata em conserva no vinagre, por isso eu adquiri uma picância, talvez fosse um bom substituto aqui para o nosso pessoal, né? A pimenta, enfim. E com certeza usado para conservar alguns alimentos. Bom, essa batata é bem forte, então se quem nunca provou, vale a pena provar um dia uma batatinha dessa crua. E tudo isso aqui seria demais para esse pouquinho de porco, então eu vou usar praticamente metade, porque eu quero bem temperado, eu quero que sinta que existe a batata creme. Uma outra preparação que eu faço normalmente com essa batata, sempre pensando nessa utilização um pouco maior, né, do próprio creme, é essa mostarda de batata creme. Então a gente faz uma primeira fermentação com a mostarda, com a batata, né, e depois adiciona melado, aromáticas, temperos, né, e bate tudo e faz uma mostardinha de batata creme que vai ser também usada no tempero e na finalização. Bem, aqui eu vou mexer esse meu tartar. Acho que vou precisar liberar esse aqui para depois picar as ervinhas. Precisa tirar a carne também. Então, mexendo o tartar, eu vou cortar um limão. Vou espremer um limão, vou tirar um pouquinho de raspinhas. E vou temperar rapidamente com um pouco do suco desse limão. Deixa eu botar essa outra aqui. Então tá, temperado com sal, creme,
suco de limão, raspa de limão, um pouquinho de pimenta. E agora o que vai dar uma liga em tudo isso é a própria mostarda de creme. Então aqui está pronto o nosso tartar, a carne você vê que já começa a mudar um pouquinho de cor, né, pela cocção do limão. E eu vou só então finalizar com algumas plantas. Eu trouxe aqui algumas, né, que eu gosto muito, né? Essa aqui não é uma punk, mas sim uma mostarda, é uma mostarda roxa repicada, que é incrível e vai completar o sabor da própria mostarda de creme, que não tem a mostarda, né? Essa aqui é erva pepino, né? E traz um pouco de frescor, traz uma elegância pro prato. Essa aqui é a tansagem, que é uma folha que eu sempre brinco, que para mim é a folha cogumelo, né? Ela é hospedeira de um cogumelo, tem um gosto como se fosse de um Paris fresco. E a begônia, né? Que traz um pouco de acidez. Tá? Então, sim, as plantas têm sim um sentido de estar no prato, né? Não é simplesmente a gente colocar um monte de folhas por nada, né? A própria flor do creme eu vou usar para finalizar esse prato. Assim como esse aqui é mais ou menos assim a folhinha, né, do creme que nasce. É uma trepadeira que a gente normalmente encontra no mato. Né? A partir disso aqui que a gente coleta. Então a gente brinca que a creme é que nem caçar, né? A gente caça creme, a gente não colhe creme. Então por isso também que é importante a gente voltar a dar esse uso para o creme, para que as pessoas também tenham interesse em preservar, porque senão vira só um extrativismo, né, não sustentável e isso acaba eliminando um grande alimento aí que nós tínhamos daqui da nossa região. Bem, eu vou fazer um chiffonade disso tudo aqui. E aqui vai ser o meu realçador de sabor, então, desse prato. Para finalizar, um queijo serrano. Então eu vou começar a montar aqui o nosso prato final. Meu mix de ervas. Nosso queijo. Florzinhas de creme e bom apetite. Esse prato, claro que ele pode ser, né, transformado em um prato principal. A gente pode fazer, né, até uma polentinha desse milho, né, fermentado, com o porco talvez um pouco mais cozido, com essa batata creme, finalizada com essas ervas. Enfim, aqui é um modelo dele, né, uma apresentação snacks
para começar uma refeição. Bom proveito! Comer porco cru é sempre um pouco desafiador para as pessoas, porque a gente vem de um processo de criação do porco muito mal, né? Então, assim, quando a gente passa a criar esse porco da maneira correta, com a alimentação correta, né? Esse porco não é abatido, né, embaixo da árvore ou no porão da casa de alguém. Esse porco é abatido, né, com certificação, com regularização. Então, assim, um pedaço dessa carne é levado para análise, é analisado todos os órgãos internos dele. Então, é um porco extremamente seguro, é mais seguro que comer, né, muitos outros tipos de carne que a gente vê por aí. Mas claro, antigamente se comeu muito porco cru com problema e muita gente, né, ficou mal por causa disso, mas porque não tinha nenhum tipo de organização, né, para esse abate. Então é muito tranquilo. Bom, o milho que a gente usou então é um milho crioulo, né, uma recuperação que eu comecei fazendo, né, de maneira particular, com mais ou menos 10 anos atrás. Eu vim fazendo isso, recolhendo milhos que eu encontrava, né, de milho crioulo em produtores, nas viagens, nas aulas que eu dava pelo Rio Grande do Sul afora, e fui juntando isso tudo e criando uma variedade única, né? Um dia eu descobri um produtor que também criava esse milho, que preferia esse milho, que ele crescia mais, era mais palhada, e para a alimentação das vacas dele era melhor, né? E descobri que ele já era um produtor desse milho. Cara, vamos juntar forças. A gente juntou, eu emprestei semente minha para ele misturou com as dele, porque o milho é um grande desafiador, né? Um grande representante da soberania alimentar, porque o milho ele tem polinização aérea, né? Então, assim, quando a gente fala de milho, o milho transgênico do meu vizinho ali de 1 quilômetro longe pode polinizar o meu milho crioulo, que eu passei 10 anos tentando fazer e perder tudo em uma safra. Então, assim, ele representa boa parte dessa luta. Ele é um símbolo dentro né, quando a gente fala de soberania alimentar. Então, esse símbolo também, ele é um símbolo de um superalimento, né, que saiu da América, foi para a Europa, né, acabou com a fome na Europa, voltou para a América, e a gente parece que agora que milho, que polenta, que fermentar milho, que um monte de coisa, é cultura europeia, muito pelo contrário, né? É uma cultura nossa e que foi emprestada e, claro, foi, né, aumentada lá, mas a gente volta e tem que voltar a se relacionar, mas principalmente com esses milhos que são diferentes, né? E isso aqui representa a biodiversidade, isso representa, né, o carinho que a gente tem com a terra, e representa a relação, representa segurança, né? Porque assim, talvez esse milho aqui não dê certo o ano que vem, mas o outro vai dar, e assim esses milhos vão hibridando e vão se misturando e vão virando uma variedade muito mais forte e capaz de sobreviver nesse mundo. Então, mesmo quando a gente fala hoje de gastronomia, eu sempre falo, a gente tem que falar muito mais de gastronomia em eventos de biologia, né? Assim como a gente tem que falar muito mais de biologia em faculdade de gastronomia, porque durante muito tempo, eu ainda me sinto assim, um analfabeto botânico. Hoje eu conheço muito mais a natureza, conheço muito mais as plantas, mas durante muito tempo eu me entendi como um analfabeto, porque eu olhava para as coisas e não sabia o que era, não sabia, olhando para a grama, olhando para o pasto, o que eu podia comer, o que eu não podia comer. Então hoje existe uma nova relação e a gente precisa buscar cada vez mais essa relação com a natureza, que é essa reconexão, é saber quando o tempo virou, deu chuva, deu frio e veio um sol e vai ter cogumelo lá nos campos de cima, né? E vai ter, sei lá, vai estar nascendo crém agora, porque é época de crém, vai estar... Então, assim, se relacionar com a natureza é entender o que ela está nos dando para aquele momento, né? E é isso que é de energia que eu preciso, né? Eu tenho melancia no verão, eu tenho laranja no inverno, enfim, e é porque eu preciso de vitamina C num tempo, eu preciso de hidratação no outro. Enfim, então grande parte do que eu falo de cozinha está muito relacionado com o que a natureza está me proporcionando. Sustentabilidade na cozinha, então, ela está muito, muito maior do que só a gente comprar de um produtor orgânico, né? Ela tem muito mais relações através disso, né? Ser sustentável, meu restaurante tem que dar certo, tem que pagar o salário das 35 famílias que trabalham comigo, eles têm que ir para casa, eles têm que ter comida. Então, assim, vai desde da relação de econômica, social e ambiental, né? Então, assim, quando a gente fala social, fazer com que aquela comunidade local, né, se desenvolva, consiga crescer e que o filho daquele produtor possa fazer uma faculdade de agronomia, de engenharia de alimentos né, e potencializar aquele lugar para poder continuar vivendo no campo. Então, assim, né, grande parte, não vou dizer que 100%, mas assim, mais de 90% do que eu trabalho, né, ele vem de uma relação sustentável, né, que é muito mais, eu acho, do que só o milho ser sustentável. O milho é sustentável, ele é produzido, esse milho orgânico, né, produzido de uma maneira nada em escala, misturado com outras culturas, junto com abóbora, enfim. Mas além de tudo isso, né, a gente paga um preço justo para esse produtor, que, né, é muito acima do mercado que se paga hoje
por quilo de milho, né, mas justamente porque ele faz um trabalho diferenciado. Mas para mim também é importante, porque eu uso esse milho de uma maneira integral. Então, assim, quando a gente fala de alimentação orgânica ou de alimentos, né, mais complexos ou mais difíceis de encontrar, a gente fala de, né, esses produtos que eu uso ele integralmente, ele se torna muito mais barato, porque tudo que eu descasco, que eu tiro o casco, que eu jogo fora, que eu tiro folha, né, tu está pagando por alguma coisa que tu tá comprando lixo, né, se tu produzir aquilo de lixo. Então, quando a gente fala também de capacidade de alimentar o mundo com uma agricultura alternativa, né, ela é muito mais voltada para a mudança de hábito das pessoas do que para a mudança de hábito na produção. Né? Porque se eu consumir orgânico com uma cabeça convencional, eu nunca vou conseguir, né, alimentar o mundo inteiro. Agora, se eu consumir de maneira orgânica aquele alimento orgânico, cara, é super possível, porque eu vou descobrir as punks, eu vou descobrir a folha da beterraba, eu vou descobrir que eu posso comer casca de milho, eu vou descobrir creme, eu vou descobrir que o limão eu uso ele inteiro, eu tiro pectina, eu tiro casca, eu tiro acidez, eu tiro óleo essencial, né, e isso te permite, então, acho, alimentar muito mais gente com uma demanda de comida muito menor. Muito obrigado, um bom evento a todos e até a próxima.